terapia do casal é aquela ajuda que o profissional dá para o casal de uma forma assim mais confiável, justamente mais específica dentro, né, daquela dificuldade que o casal está apresentando, né? Então assim, com um pouco mais de garantia, né, de que aquilo vai se resolver ou de que esse casal vai se entender. Então é um apoio que vem mais de encontro, né, cuidando deste casal, cuidando dele bem nesse sentido, enquanto casal. Porque primeiramente a terapia dá essa ajuda para que o casal fique juntos. Só se realmente não tiver condições é que vai se optar por uma separação. Mas essa é uma fantasia de muitas pessoas, né? Que fazer terapia, então com certeza vão se resolver. Muitas vezes vão se resolver, mas separadamente. Não quer dizer que fazer terapia é significado de que tem que se juntar. Porque a gente sempre tem que ver o que cada um está sentindo. Veja bem, é um homem e uma mulher que vêm para uma relação. Então são pessoas diferentes que estão tentando juntar essas caminhadas. Então a gente tem que ver o que é melhor para cada um desses, para que ambos saiam ou ficam juntos, mas bem. Tanto o homem como a mulher, né? Então, assim, quem deve procurar terapia, digamos assim? Então, é aquele casal que briga muito, que se desentende muito. Esse é um perfil para vir para terapia. Ou mesmo aquele casal que nunca briga, que está sem brilho enquanto casal, que não tem grandes motivações. Então, está mostrando o quê? Que tem um empobrecimento nessa relação afetiva amorosa. Então, isso está merecendo um atendimento, né, uma ajuda, né, com um profissional desta área, para que, né, esse casal possa estar, digamos assim, vibrando um pouco mais um do lado do outro. Não tem sentido se casarem e agora estão assim meio apáticos enquanto pessoas. Não, a vida deve continuar, devem buscar suas, né, o que se pensava antes, vir de encontro com, enfim, seus planos, né, que existiam. Isso não deve morrer. Então, quando o casamento ele faz com que a pessoa fique ali meia sem vontade para as coisas, vai simplesmente levando, muitas vezes empurrando com a barriga, isso merece uma atenção profissional, sem dúvida nenhuma. Tem alguma coisa aí que está empatando ele nesse sentido. Possivelmente as expectativas desse casamento não estão sendo correspondidas e ele não encontrou outro caminho para trilhar aí sozinho ou, né, no caso, a dois. É a dificuldade com o diálogo. Mas hoje, assim, toda essa dificuldade de entrosamento no dia a dia, também as dificuldades, né, na cama diretamente. Então, assim, hoje o que a gente vê muito, assim, homens com ejaculação precoce que não conseguem manter um controle e que aí afeta diretamente a parceira, a esposa, que com o passar do tempo, né, por ter relações tão rápidas, acaba também se desinteressando pelo sexo e aí às vezes não consegue nem se fartar ou se satisfazer, chegar a um orgasmo, o que dá um resultado positivo, né, que sempre funciona a favor de uma união maior, mais fortificada. Então, esses são problemas que muitas vezes vão se enfrentando sozinha lá no casamento, mas que merece uma ajuda com o profissional da área, sem dúvida, porque tudo isso tem condições de ser resolvido. Às vezes as pessoas acham que não, né? Não conversam com ninguém, porque falar de sexo diretamente é um tabu, as pessoas têm vergonha, ficam constrangidas, acham que são só elas, quando na verdade não. Esse é um problema muito comum, né, na vida de um casal. O ideal é que eles cheguem a um senso comum, né, e venham os dois. Mas se um realmente se nega determinantemente, né, vem aquele que está querendo, que se sente pronto para vir para a terapia. Porque através dessa caminhada, ele consegue aos poucos sinalizar para o outro que ele está buscando uma ajuda. E aí, se o outro tiver, né, um bom senso e tiver vontade de continuar nesse casamento, ele acaba vindo com o tempo.
né? Então, assim, se o companheiro naquele momento ainda não se sente à vontade para ir falar dele, para falar do casamento, então venha quem está pronto. Isso já é olhar para o casamento, né, de uma maneira pelos dois, né? Porque o que é um casamento? É os dois se proporem a caminhar juntos, um ajudando o outro na dificuldade dele. Então, às vezes é nesse sentido, né? Se conseguiu enxergar essa dificuldade e quer resolver com mais rapidez. Então venha essa pessoa, que ela pode realmente fazer algo mais por esse casamento. Depende muito do como esse casal chega na terapia, quais as condições dele e principalmente o que eles vieram buscar. Então, às vezes, vem só trabalhar uma questão cama, né? Um problema que acontece lá na cama. Então, pode ser uma terapia mais breve. E às vezes não, às vezes a gente começa a trabalhar essa questão de uma disfunção sexual, como eu citei há pouco, né? Às vezes a dificuldade da mulher de chegar ao orgasmo. E que vai levando a outros problemas que estão, né, aí para trás e que precisa, né, dar uma olhada em tudo isso, discutir, entender, trazer informações, conscientizar, enfim, fazer um trabalho muito maior para que essa pessoa, né, se sinta realmente melhorada. Né? E aí consiga, então, seguir em frente. Então, falar de tempo em terapia, realmente a gente não tem como precisar. Às vezes, 4, 5 meses é um tempo suficiente, às vezes a pessoa leva 1 ano, às vezes até mais que 1 ano. Então, é muito relativo mesmo. Com certeza não é garantia, porque a gente não fala de garantia quando a gente está falando de um casamento que envolve uma série de questões, principalmente assim, o como sentir, essa questão mesmo, né, das expectativas da sexualidade, do sexo em si. Então não existe garantias para isso. E outra coisa também, não existe um casal perfeito, isso é uma fantasia. Então, assim, não tem como a gente falar em cima dessas 2 dimensões aí. O que a gente comenta sempre é a importância desse casal, buscar a sintonia, né? O que é isso? É estar mais atento ao outro o quanto mais possível, né? Seguir um olhando para o outro, namorando, o namoro alinhavando todo esse relacionamento sempre. Nunca podemos esquecer que quando você lá na fase de solteiro ainda olhou para essa mulher, você olhou para essa mulher pensando no quê? Em ela ser a sua companheira, em atendendo as suas necessidades afetivas e sexuais. Nunca você olhou pensando, essa vai dar uma boa mãe. E vice-versa, a mulher também nunca olhou para o homem, esse vai ser um bom chefe de família, vai bancar muito bem. Pelo menos o ideal que não tivesse sido assim. Então, o que eu quero dizer com isso? É que para um casal se manter ligado, eles devem continuar fazendo aquilo que começou lá no começo desse namoro. E manter sempre, porque foi aquilo que foi através daquilo que você conseguiu se vender para o seu cônjuge hoje. Então não é uma coisa que você deve abandonar. Claro que você não vai ficar mandando bilhetinho exatamente como você mandava lá na época do namoro, mas hoje você vai aprimorar isso, né? Eu estou colocando nesse sentido, mas é assim, é manter essa ligação, é manter essa conexão com o seu cônjuge. É isso que vai fazer essa relação melhorada, gostosa, né? E que ela se firme, que ela se fortaleça cada vez mais. Isso é a garantia, a dedicação um ao outro. Nesse sentido, a gente poderia dizer assim, é mais garantido, não que de fato a garantia exista.